Saudações inscritos do projeto A Casa Torne. Somos defensores da Santa Madre Igreja, da Santa Tradição e de todos os santos. Filhos em defesa da mãe. Essa aqui é outra série que vamos iniciar aqui no canal, né? Sobre escatologia, né? Vamos estudar sobre os últimos dias, certo? Escatologia talvez seja um dos temas mais interessantes e poucos católicos sabem qual é a visão da igreja, qual é a visão do magistério. Então é importante até tocarmos nesse assunto, especialmente porque surgem muitos falsos profetas protestantes, né? Falando coisas complicadas sobre o Apocalipse, coisas como dispensacionalismo, que mais? Arrebatamento, coisas assim bem complicadas, que estão longe do que a igreja acredita. Então é importante a gente esclarecer qual é a visão da igreja sobre o fim dos tempos. E, bom, a igreja deixa muito em aberto a questão escatológica. Então, claro, eu vou deixar claro minha opinião pessoal. Mas eu vou falar também coisas que a igreja já tem quase como certa, que é consenso entre os santos, que é consenso na tradição e que podemos ver como consenso nas Sagradas Escrituras, certo? Esse vídeo aqui vai tratar de um desses assuntos, que é um consenso basicamente entre os santos, né? Que seria o retorno de Enoque e Elias no fim dos tempos. Esse assunto é muito interessante e muito complexo, mas vamos lá. Bom, quem são Enoque e Elias, por caso você não saiba? Enoque e Elias são um patriarca, Enoque, outro um profeta, Elias, que foram arrebatados. É descrito na Bíblia que foram arrebatados. Em Gênesis é descrito que Enoque, ele agradou a Deus, e que ninguém mais o viu porque Deus o levou. Só que se a gente for pegar a idade de Enoque, a gente vai pegar em Gênesis, antigamente as pessoas tinham uma idade muito avançada, né, conforme está no livro de Gênesis, mas Enoque viveu pouco comparado às outras pessoas daquela época. Então, mesmo antes, os judeus antigos, né, eles falavam, né, que achavam que estranho isso, né? Por que Enoque teria morrido tão cedo? Porque não estava claro, certo? O que tinha acontecido com ele no capítulo. Até que, certo? Teve o livro de Eclesiástico, certo? No livro de Eclesiástico é citado lá em Eclesiástico 44, versículo 16. Enoque agradou a Deus e foi transportado ao paraíso, para excitar as nações à penitência. Essa aqui é a versão dos 70, certo? É a versão que a igreja usa e que os próprios apóstolos usaram. Como podemos provar isso? Porque em Hebreus 11, 5, é citado isso do livro de Eclesiástico. Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte. E não foi achado porque Deus o arrebatou. Mas a escritura diz que antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Aí citando Gênesis. Então, Enoque foi arrebatado. E é dito que ele vai voltar para excitar as nações à penitência. Não é claro esse versículo. No hebraico está um pouco diferente, diz que ele é fonte de conhecimento, alguma coisa assim, mas a igreja segue a versão dos 70, né? A versão grega, que, sinceramente, é um tanto quanto mais confiável, vamos ser sinceros. Claro que a versão hebraica tem os seus méritos, mas é muito mais confiável. Não tem a possibilidade de adulterações farisaicas, que foram os que rejeitaram Cristo. E é dito que ele vai excitar as nações à penitência, só que não é dito exatamente como. Não é falado, a gente não sabe direito o que isso significa e o que isso pode significar. Só sabemos que ele foi arrebatado, que ele agradou a Deus e que é descrito que ele foi ao paraíso. Mas é estranho, como é que ele pode ter ido ao paraíso? Isso não faz muito sentido, certo? Sabemos que quem abriu o reino dos céus foi nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele pode ter ido ao paraíso? É uma coisa estranha, entende? É uma questão bem disputada, uma coisa bem estranha. E claro, os santos esclarecem isso e a tradição perene da igreja esclarece as próprias Sagradas Escrituras. Bom, e quem foi Elias? Elias foi o profeta, né, do livro dos reis, que foi arrebatado num redemoinho, né, com cavalos de fogo. Bom, o que acontece? Essa forma dele desaparecer é um tanto quanto curiosa, porque a maioria dos profetas, eu acho que todos, na verdade, do Antigo Testamento, foram martirizados, assassinados, se eu não me engano, acho que talvez um ou outro não, mas eu acho que eu acho que sim, todos foram martirizados. E Elias não, parece que Elias teria sido arrebatado. Isso é estranho. É uma coisa que a gente fica até pensando. E os judeus acreditavam que Elias voltaria no fim dos tempos. A gente pode ver uma coisa sobre isso lá no livro também de Eclesiástico, Eclesiástico 48, 9, falando de Elias. Tu que fostes arrebatar um turbilhão de fogo num carro puxado por cavalos ardentes.
Tu que fostes escolhido pelos decretos dos tempos para amenizar a cólera do Senhor, reconciliar os corações dos pais com os filhos e restabelecer as tribos de Jacó. Isso aqui fala claramente de Elias, né? E outra coisa foi o profeta Malaquias, o último dos profetas, né? Que ele fala lá você pode ver em Malaquias 3:22, ele diz o seguinte: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem prescrevi ordenações e mandamentos para todo Israel no monte Horebe. Vou mandar-vos o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos para os pais, de sorte que não ferirei mais por interdito a terra. Bom, esse texto aqui foi citado pelo arcanjo Gabriel, né? Lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 17, falando de João Batista. João Batista irá diante de Deus com espírito e poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Bom, aqui nós temos que João Batista seria pregaria com o espírito de Elias, mas o que será que significa? Bom, nós sabemos que na Bíblia nós temos tipos, certo? São José seria um tipo de José do Egito, né? Ele não é José do Egito, mas ele é um tipo de José do Egito. Tanto que o que nós temos de José do Egito? Era um homem justo, São José era justo, tinha sonhos, São José era comunicado por sonho, então existe essa relação, porque tem tipos. A destruição de Jerusalém é um tipo do fim dos tempos, né? Então, João Batista seria um tipo de Elias, mas não é ele, Elias, previsto em Malaquias. Como é que a gente pode saber disso? Bom, porque aqui é falado que vou mandar-vos o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. A primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo não foi uma vinda temível, muito pelo contrário. Claro, podemos falar da destruição de Jerusalém, vinda depois, mas não foi na sua vinda. A primeira vinda dele, ele veio como criança, ele veio trazendo amor. A segunda vinda é que será essa vinda a destruidora. Tanto que é por isso que é chamado de dia do Senhor, o dia terrível. Então, João Batista é um tipo de Elias. Por quê? Porque aí a gente já pega para o que seria. Assim como João Batista pregou antes da primeira vinda de Cristo, Elias pregará antes da segunda vinda. Então, eles seriam tipos. E foi perguntado para nosso Senhor Jesus Cristo, né? Lá no Evangelho de São Mateus 17, em seguida os discípulos o interrogaram: por que dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro? Jesus respondeu: Elias de fato deve voltar e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o conheceram. Antes o fizeram com ele o quanto quiseram. Do mesmo modo farão sofrer o Filho do Homem. Os discípulos compreenderam então que ele falava de João Batista. A referência é claramente a um tipo, certo? Porque primeiro ele fala que Elias deve e restabelecer todas as coisas. Aí depois ele diz que Elias já veio. Estamos falando de tipo, certo? Então, o São João Batista seria um tipo de Elias, não que ele seja o Elias que virá no fim dos tempos. Então, Elias e Enoque foram arrebatados e provavelmente virão no fim dos tempos. De onde nós estamos tirando isso? Bom, em primeiro lugar, a gente pode confirmar que o Elias referido pelo profeta Malaquias, né, não é realmente João Batista. Porque na versão dos 70 é descrito que aquele é Elias Tesbita. E João Batista não é esse Elias Tesbita. Elias Tesbita é o profeta Elias. Então, deixou bem claro, fechou bastante. Em segundo lugar, como é que a gente pode saber que desse retorno de Elias e Enoque? Bom, vamos lá. Em Apocalipse 11, versículo 3, é dito: E darei às minhas duas testemunhas o poder de profetizar, revestidos de saco durante 1260 dias. Então, o que a gente pode pegar disso? Bom, lá no livro de Deuteronômio 19:15 é dito: serão duas as testemunhas, quanto porque pelo direito divino e dos povos não valerá contra alguém uma só testemunha. Tudo será verificado sobre o depoimento de duas ou três testemunhas. O que a gente pode pegar por isso aqui? Veja, é necessária a presença de duas testemunhas. Então, no fim dos tempos, quando vier o anticristo, né, Elias e Enoque voltarão para pregar. Enoque provavelmente pregará para os gentios, e Elias pregará para os judeus. Certo? E é interessante o que representa isso, porque Enoque representa a lei dos patriarcas, né, a lei natural.
E Elias representa a lei mosaica, a lei dos profetas. Então, essas duas vertentes, né, a lei natural e a lei dos profetas, virão da testemunha de Cristo no fim dos tempos. Então, eles seriam as duas testemunhas. Muitos santos interpretam dessa forma. Inclusive, essa é a versão que eu acredito. Mas aí surge uma dúvida. Aí pode surgir uma advertência que é a seguinte, mas espera aí. Como eles puderam ter sido arrebatados? Porque o céu, certo? O céu estava fechado até nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Eles foram para o seio de Abraão ou para o limbo? Como? Como um homem pode conseguir chegar a um lugar desses de corpo e alma? Isso não faz sentido. É uma coisa que a gente não consegue pensar, né? Como é que isso pode acontecer? Bom, nós temos uma resposta para isso. Tudo certo? Temos uma resposta sobre isso dada pela tradição da igreja. Bom, antes de mais nada, para não dizerem que eu estou inventando isso, né? Santo Afonso Maria de Ligório, nas suas dissertações teológicas e morais, diz o seguinte: o quinto sinal do fim do mundo será a vinda de Enoque e Elias, os quais ainda vivem como católicos normais. E assim tomam os santos padres Cipriano, Basílio, Atanásio, Epifânio, Tertuliano, Agostinho e outros. Esses dois santos, então, Enoque e Elias, irão se opor ao anticristo com a sua tirania e engano suscitada na igreja. Pensam alguns que também virão para pregar Moisés, Jeremias, São João Evangelista, mas a sentença comum é que somente Enoque e Elias virão pregar. E estes dois mais provavelmente virão no princípio da perseguição do anticristo, como diz São João, que farão suas pregações por 1260 dias. Porque o anticristo não reinará mais do que 1290, por volta de 3 anos e meio dias, como diz Daniel 12:11. Então perceba que essa é uma tradição, né, perene até, de certa forma. São Roberto Bellarmino também falava sobre isso, né? Então é uma coisa que é perene, não é uma coisa que eu estou inventando da minha cabeça, é uma coisa que é da tradição da igreja. Se eu não me engano, São Roberto até falava que era uma heresia negar isso. Então que era uma coisa bem afirmada. Mas aí continua a dúvida. Então onde é que estão Enoque e Elias? Essa que é a questão. Eles não podem ter ido para o céu. Eles não podem também ter ido para o limbo, porque é para outro lugar fora desse mundo. É estranho. Então, onde será que eles estão? Bom, vamos ver. Bom, Santo Irineu de Leão, grande santo, né, do século II, né, escreveu no seu livro Contra Heresias, se eu não me engano, no capítulo 5, o seguinte, Santo Irineu de Leão falando: Enoque agradou a Deus, mesmo sem circuncisão, e, sendo homem, foi embaixador junto aos anjos. Foi levado e permanece até hoje testemunha do justo juízo de Deus, pelo fato de que os anjos transgressores caíram no juízo e o homem que tinha agradado a Deus foi levado à salvação. Ele chega a continuar, né? Enoque agradou a Deus, foi transferido naquele mesmo corpo com que agradou a Deus, prefigurando a transladação dos justos. E Elias foi levado assim como se encontrava, na substância de sua carne, prenunciando profeticamente a assunção dos homens espirituais. O seu corpo não impediu em nada a sua transladação e assunção, por aquelas mãos que no princípio os plasmou foram assuntos e transferidos. As mãos de Deus estavam acostumadas com Adão a unir, sustentar e levar a obra plasmada por elas, e transportá-la e situá-la onde queriam. Onde foi posto o primeiro homem? Santo Irineu pergunta. No paraíso, sem dúvidas, como diz a Escritura. E foi lá que foi expulso para este mundo, por ter desobedecido. E os presbíteros, discípulos dos apóstolos, dizem que foi para lá que foram levados os que foram transferidos. O que é que acontece? A palavra arrebatamento tem o sentido de você ser arrebatado aos céus, né? Existe esse sentido, sim, certo? Mas tem também um outro sentido, certo? Tem o sentido de você ser translandado, você ser transportado para algum lugar. Então, perceba, Elias e Enoque foram transportados para o Éden, para o paraíso terrestre. Depois que Adão e Eva foram expulsos do Éden, Deus fechou as portas do Éden e ninguém mais poderia entrar lá. Certo? E perceba, Santo Irineu de Leão fala que isso aí quem falava eram os presbíteros, discípulos dos apóstolos. Ele era do século II, deve ter tido contato com os discípulos dos apóstolos. Então é uma coisa que é uma tradição perene da igreja. E isso é interessante. Então, Santo Irineu fala, Elias e Enoque foram transportados para o paraíso terrestre. Onde fica o Éden? Em algum lugar aqui da Terra. Deus privou o lugar para que nenhum homem consiga achar. E provavelmente nunca vamos conseguir achar, mas ele está em algum lugar aqui da Terra. Em algum lugar que os homens não podem ter acesso, mas está em algum lugar aqui da Terra.
Nesse lugar eles estão vivos e não conheceram a morte. Quem fala sobre isso também é Santo Tomás de Aquino. Ele fala acerca da localização dos corpos de Enoque e Elias. Lá na Suma Teológica, parte 3, questão 49, artigo 5. Ele coloca lá na objeção 2. Parece que Cristo, com a sua paixão, não nos abriu a porta do céu. Antes de ocorrer a paixão de Cristo, Elias foi arrebatado ao céu, como está escrito em 2 Reis 2:11. Pois bem, então o efeito não precede a causa. Logo, parece que a abertura das portas do reino celeste não é efeito da paixão de Cristo. E aí ele respondeu a essa objeção dizendo o seguinte, fazendo uma distinção. Elias foi arrebatado para o céu aéreo, não para o céu empíreo, que é a mansão dos bem-aventurados. Do mesmo modo, Enoque foi levado para o paraíso terrestre, onde se crê que, juntamente com Elias, viverá até que ocorra a vinda do anticristo. Então, existe essa diferença entre o céu aéreo, esse não foi, esse foi para onde Elias foi, e o céu empíreo, que é a mansão dos bem-aventurados. Eles não foram para lá, Elias e Enoque não foram para lá. Elias e Enoque foram para o Éden. Eles estão no paraíso terrestre, que Deus criou para Adão e Eva, onde eles provavelmente não estão mortos, estão vivendo como católicos normais lá, onde foi tentado por onde Adão e Eva foram tentados por Satanás. Então, perceba, o que aconteceu foi uma transladação, não uma ida aos céus, né? Por assim dizer. Os dois estão vivos e provavelmente voltarão. Provavelmente não, acho que quase certo que voltarão, porque a tradição da igreja deixa claro, o próprio livro de Apocalipse, que eles serão as duas testemunhas que irão pregar no tempo do anticristo. E é até interessante lá, porque em 2 Crônicas 21:12, depois que Elias já foi arrebatado, chegou um escrito para o rei da época, para o rei Jeorão, se não me engano, que era o rei daquela época, vindo do profeta Elias. Só que Elias já tinha sido arrebatado. Provavelmente esse escrito foi feito por ele lá no Éden, lá no paraíso terrestre, que é para onde ele e Enoque estão. Isso é bem interessante. Então, provavelmente Elias e Enoque virão, pregarão, né? E assim, né? Serão martirizados pelo anticristo, né? E aí, assim que forem martirizados, poderão entrar no céu. Atualmente estão no paraíso, no Éden. Bom, esse foi o primeiro vídeo da série, espero que vocês tenham gostado. Pretendemos continuar, quero fazer um vídeo sobre o 666 e sobre o anticristo, trazer a visão católica, qual é o anticristo, como ele vai ser um homem, como é, entendeu? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Salve Roma.